Olá, a TV Folha começa agora mais um programa da série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O nosso convidado de hoje é o João Amoedo, ele tem 55 anos, é engenheiro, administrador e um dos fundadores do Partido Novo. Estou aqui para entrevistá-lo com o Fábio Zanini, que é editor de Poder da Folha de São Paulo, caderno de política da Folha. Tudo bem, Amoedo? Como é que vai? Tudo ótimo, um prazer estar aqui conversando com vocês. Ótimo. A primeira pergunta que eu quero fazer a você é sobre a sua postura mais liberal, né? Você se vende como um candidato liberal, não como um político tradicional, que tem aí uma bandeira de diminuição do Estado, etc., que é uma bandeira que outros candidatos nesse campo também estão defendendo, né? Mas uma coisa que parece que falta ainda nesse plantel aí de candidatos é um candidato que se posicione mais liberal do ponto de vista econômico e progressista, bastante progressista também do ponto de vista dos costumes, né? Que é uma coisa mais identificada com a esquerda. Como é que você se posiciona, por exemplo, com questões mais polêmicas, como aborto, casamento gay e principalmente desarmamento, que você já falou sobre isso? Perfeito. Na verdade, eu diria que a gente foi liberal, se tornando liberal ao longo do processo. Quando a gente começou a ideia do Novo, nem se falava muito em liberalismo dentro do núcleo inicial do projeto. O que a gente queria era melhorar a vida das pessoas. E aí, claro, entendendo, estudando o que é feito lá fora, dos países que deram certo, a gente ficou claro que quando o cidadão tem mais poder, tem mais autonomia, o Estado é menos intervencionista, são as nações que mais crescem, aquelas que têm liberdade econômica. Então nós entendemos que essa é uma pauta fundamental para o Brasil, de fato, entrar em crescimento, a gente poder ter uma nação próspera. Na questão dos assuntos de comportamentais, a gente definiu o seguinte: cabe a cada mandatário do Novo ter a sua opção de pauta. Então, o Novo como Partido da Liberdade, porque nós entendemos o seguinte: não cabe ao Estado, não cabe aos gestores públicos, não cabe às autoridades, na verdade, influenciarem na vida das pessoas. Elas têm que ter a liberdade de escolha, né? Então, dentro do Novo, alguns temas a gente deixou para as pessoas, aqueles que vierem a concorrer, se posicionarem. Alguns outros, o Novo já tomou uma definição. Então, por exemplo, união homoafetiva, o partido é favorável. O Estatuto de Desarmamento, nós somos contra o Estatuto de Desarmamento. Nos dois casos, por quê? Nas duas situações, nós queremos respeitar as liberdades individuais, com responsabilidade. Então, nós entendemos que as pessoas podem se juntar e ter relacionamento com quem elas quiserem, e no caso das armas também, tomando como base o referendo que foi feito lá no passado, onde as pessoas, a grande maioria da população votou contra o Estatuto, então o Novo entende que as pessoas deveriam ter liberdade, com responsabilidade, consequentemente ter direito ao porte de arma. Assuntos específicos, outros que você comentou, como drogas e aborto, de novo, isso terá, cada representante do Novo poderá escolher uma posição. E com isso dará liberdade para o cidadão que quer votar nas pautas do Novo do ponto de vista econômico, faça a sua escolha comportamental. E qual que é a sua opinião pessoal sobre drogas? Descriminalização, que é também considerada uma pauta liberal hoje em dia, né? Você dar liberdade para o indivíduo Zanini, eu entendo consumir, o seguinte, por exemplo. Exato. Eu acho que o combate às drogas, da forma como está hoje, não está funcionando, né? Tem sido muito ineficiente, grande gasto de recursos, de vidas, e a gente não consegue avançar. Entretanto, eu não seria, no momento, favorável à descriminalização, porque eu acho que nós estaríamos trazendo uma nova variável ao processo de combate à segurança, de combate à impunidade, de segurança, e eu deixaria isso para uma segunda etapa, até porque, quando a gente olha ao redor do mundo, apesar de algumas nações terem feito alguns avanços, ainda não temos um modelo já muito testado e funcional. Então, eu deixaria isso, no caso do Brasil, para uma decisão um pouco mais à frente, dentro do critério de selecionar prioridades para a população. Amoedo, você não é um político, certo? Você é um gestor? Olha, eu entrei na política, montei o partido acreditando que a política é o caminho. Então eu diria que eu serei sim, estou no processo de ser um político. Claro que fazer uma política diferente. E os políticos podem ser gestor também, mas eu não gosto da ideia de dissociar as duas coisas. Você não é o Dória da vez, então? Não, porque eu acho que é impossível você dissociar as duas coisas. Quer dizer, você faz política dentro de casa, você faz política dentro da sua empresa.
A única coisa que a gente quer é que a política que está sendo feita na área pública seja uma política diferente, de ver os interesses da comunidade, da coletividade, e não os interesses privados, que é o que tem acontecido. Então, o que eu acho que a gente não pode demonizar a política, por isso, inclusive, que a gente montou um partido político. Nós entendemos que através das instituições, através da política, a gente vai fazer as mudanças que são necessárias e trazer realmente soluções mais duradouras. João, no caso de políticas mais inclusivas e macroeconômicas, o governo Lula, por exemplo, ele foi muito bem sucedido do ponto de vista de crescimento econômico durante algum período e do ponto de vista da inclusão social com duas políticas principais, né? Primeiro, o Bolsa Família, que hoje reúne aí 13 milhões de pessoas, e política de valorização do salário mínimo, que muitos críticos dizem que acabou tendo esse impacto agora na Previdência, já que o valor do salário mínimo é vinculado aos benefícios, né? Como é que você vê essas duas coisas, né? Bolsa Família, que muitos liberais mais radicais acham que o programa não deveria existir ou deveria ser muito mais rigoroso ali nas condicionalidades, e a questão do salário mínimo. Perfeito. Começando no salário mínimo, eu entendo o seguinte: o programa não deve ser de valorização do salário mínimo, o programa deve ser de valorização da produtividade, da capacitação das pessoas. O salário tem que ser a consequência desse processo. Quando o salário vira um aumento apenas por canetada, ele fica insustentável e acaba criando rombos, como está acontecendo um pouco nas contas públicas. Então, eu entendo que a nossa valorização tem que ser em qualificar as pessoas, dar treinamento, educação técnica, educação básica, fundamental de mais qualidade, e, consequentemente, o salário será consequência desse processo. No caso do Bolsa Família, eu gosto do programa. Por que eu gosto? Primeiro, o volume de recursos alocado para o benefício que ele traz é pequeno, o volume total alocado, né? Então vale a pena por isso. Segundo ponto que eu acho interessante no Bolsa Família: o governo dá o dinheiro para as pessoas. Ele não foi, por exemplo, fazer construção de supermercados para resolver o problema de alimentação e fazer uma rede de supermercados popular onde as pessoas pudessem ir lá e comprar sem ter que pagar, fosse tudo subsidiado, porque isso envolveria construir supermercado, contratar o caixa, comprar alimentos. Chamar uma empreiteira. Fazer uma licitação para comprar. Quer dizer, a chance de ter um ambiente muito mais propício à corrupção seria enorme. O que ele fez? Ele deu o dinheiro para a pessoa vai na rede privada, na vendinha e compra. Então, dessa forma, ele é muito mais eficaz. O que a gente tem que só trabalhar é, de fato, para tirar as pessoas desse processo, né? Para realmente torná-los cidadãos efetivos, fazer com que eles não necessitem mais de um programa de auxílio. Então, nessa linha que a gente deveria trabalhar. E comemorar, de novo, eu sempre gosto de falar isso, comemorar a quantidade de pessoas que saem do programa e não a quantidade de pessoas que entram no programa, né? Amoedo, você se apresenta como o Novo, né? Obviamente, até porque você tem um partido chamado Partido Novo, que você construiu, registrou, etc. Agora está cheio de candidatos dizendo que também são o Novo. Como é que fica isso? Você vai processar esse pessoal por plágio, direitos autorais, copyright? Quem que é o Novo nesse? Olha, eu acho Por que você é o Novo e não eles? Fábio, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque o Novo não pode ser só um nome diferente. O Novo tem que ser um conjunto de coisas. Tem que ser um nome novo, posturas novas e práticas novas. A minha pergunta que eu tenho feito e assim, para demais candidatos é o seguinte: nós queremos mudar a máquina pública. O que a gente teve, e está claro esse diagnóstico, uma falência desse modelo de Estado brasileiro, onde você tem uma carga tributária altíssima, trabalha 153 dias por ano só para pagar imposto, a saúde é ruim, a educação é péssima, segurança nem se fala, e mesmo assim as contas públicas ficam no vermelho. Então esse modelo está errado, um modelo de Estado muito intervencionista, paternalista, que não entrega aquilo que deveria dar. Entretanto, a quem interessa esse modelo? A grande parte da classe política, que está lá se perpetuando às custas desse modelo. Então a gente precisa mudar esse modelo. E a pergunta que vem na sequência é: os partidos tradicionais, mesmo com nomes novos, farão essas mudanças necessárias de abrir mão de privilégios, de devolver poder para o cidadão, de ter uma máquina pública mais eficiente? Eu acho pouco provável. Então, a minha leitura é: um nome novo não resolve. Tem que ser um nome novo, com plataforma nova, com práticas novas e posturas novas. Por que você acha que esse novo puro sangue aí que você advoga ainda não emplacou? Por que você ainda está com 1%? Eu acho pelo contrário. Porque, vamos lá, quem são os outros candidatos que têm 1%? Henrique Meirelles, está no governo há inúmeros anos. Ministro da Fazenda, Rodrigo Maia, PMDB, partido que receberá mais de 300 milhões de reais para ser usado em campanha política esse ano, que tem uma quantidade enorme de prefeituras.
O DEM, a mesma coisa, foi um dos partidos que conseguiu a maior migração de deputados, justamente fazendo negociação para trazer deputados aproveitando a verba pública que foi aprovada ano passado com dinheiro que vai sair do nosso bolso, da educação e da saúde. Então, Fernando Haddad foi um que apareceu ainda mesmo sem estar claro, mas também apareceu com cerca de 1%. O próprio presidente Temer. Então, são nomes muito conhecidos, enquanto que o Novo, que é um partido que começou há pouco mais de 2 anos, não usa dinheiro público, não tem quase nenhum tempo de televisão, não faz coligação. Eu acho que a gente está indo muito bem e tem uma grande demanda das pessoas por renovação. A nossa maior dificuldade é tornar o Novo mais conhecido, as pessoas saberem que o Novo existe. Agora, invertendo um pouco a lógica da pergunta dele, então nós temos velhos novos aí, né? Que é no caso do Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro é um deputado há muitos mandatos, mas ele não era tão conhecido nacionalmente. E está se apresentando como novo, com uma postura bastante radical aí à direita, né? Inclusive ali com essa coisa da segurança, etc. Como é que você avalia esse fenômeno Bolsonaro? E um comentário também sobre o fato de alguns candidatos velhos, né, como o próprio Lula, se não tivesse preso, estaria aí bem posicionado nas pesquisas. A Marina, que andou sumida, aparece com 15%. Como é que você vê aí esse comportamento do povo brasileiro, né, nesses casos? Né? Perfeito. Na minha análise tem um pouco de duas coisas. Tem um pouco do recall, quer dizer, são nomes que já vêm aí há muito tempo, quer dizer, tem um recall tanto Lula quanto a Marina de várias eleições passadas, então é natural que ainda muito distante da eleição esse seja um nome natural que vem à cabeça das pessoas ainda muito sem pensar sobre o assunto. E no caso do Bolsonaro, nós vivemos um momento de muita polarização na política, provocado aí pelo PT, principalmente, e essa polarização e uma irritação muito grande com a classe política, por tudo que foi mostrado pela Lava Jato, trouxe para a população um sentimento de revolta, o voto de revolta. E acho que o Bolsonaro capturou muito isso, basicamente pela postura, pelo posicionamento dele. Eu entendo, e a minha avaliação é de que à medida em que a gente caminha para o processo eleitoral, na verdade, se aproximando do processo de eleição, a pergunta que as pessoas vão começar a se fazer é o seguinte: bom, que Brasil eu quero viver em 2019? Como é que vai funcionar? Como é que eu vou ter um emprego? Como é que eu vou conseguir tocar meu negócio? Como é que eu vou conseguir melhorar a educação do meu filho? Como é que eu vou conseguir ter certeza que a saúde vai ser melhor e a segurança idem? E aí a gente vai entrar num campo mais propositivo das ideias, da capacidade de entrega, do que foi feito no passado, do histórico de cada um. E acho que aí o eixo da discussão e, consequentemente, os percentuais nas pesquisas vão começar a ter uma migração. Agora, a gente começou a nossa conversa aqui com você falando que acha um erro a negação da política, alguma coisa nessa linha que você falou. Agora, vocês não usam fundo partidário, vocês não fazem coligação, vocês não aceitam deputados que vêm de outros partidos, que são coisas da política, são coisas das regras da política, são essas, e não necessariamente são erradas ou criminalizadas. Não tem uma contradição aí no seu discurso? Fábio, veja bem, eu entendo o seguinte: a gente entrou para a política justamente com o desejo de renovar. Então, alguns desses casos não nos parece razoável, e eu acho que esse é o entendimento de grande parte da população, que nós não tenhamos hospitais funcionando direito, tenhamos uma educação de má qualidade e, no entanto, a gente esteja usando dinheiro público para financiar partidos políticos que são entidades privadas. Lembrando que 40% do dinheiro desse fundo, desse novo fundo eleitoral que foi aprovado ano passado, irá justamente para os 4 partidos que estão mais envolvidos nas denúncias da Lava Jato. Quer dizer, não me parece ser ético, não me parece fazer sentido que dinheiro público vá para esses. Segundo, coligação nós não temos problema nenhum em fazer. Mas hoje, como é que é feita a coligação? Ela é feita baseada na divisão de tempo de televisão e não no que deveria ser o correto no nosso entendimento, que é quais são as ideias, quais são os princípios, temos pelo menos uma pauta em comum para que a gente se junte e faça essa defesa. Nessa linha nós não temos nada contra. E terceiro, políticos, a gente teve casos de conversar com alguns políticos, só que quando nós chegamos para esses políticos, dizemos o seguinte: olha, você é bem-vindo para o Novo desde que você compartilhe das nossas ideias, dos nossos princípios e dos nossos valores. Agora, nós não julgamos corretos um vereador de Belo Horizonte ter 22 assessores. O nosso tem 6. Você quer vir para cá? Abra mão de 16. Você não precisa ter 2 carros com motorista. Você não precisa gastar R$ 3.500 por mês em selo. Quando a gente chega e diz para o sujeito tudo isso, que você tem que abrir mão do assessor, que você tem que cuidar do dinheiro público, que você tem que ser
fiel aos princípios e valores, e que você também não pode ter o diretório nas suas mãos, porque o diretório tem que fiscalizar o que você está fazendo na área pública, as pessoas têm a reação de dizer, ah, mas assim eu não quero. Você espanta o pretendente. Mas é isso justamente que a gente precisa. Essa é a nova política que a gente quer, com pessoas que de fato nos representem, que entendem que o dinheiro do pagador de impostos é suado. Então, essa cultura de privilégio, benefício que a gente tem que mudar na área pública. Né? João, do ponto de vista mais conceitual, né, essa postura mais liberal que a gente está vendo em algumas candidaturas, inclusive a sua, é uma coisa muito aqui do que a gente chama de sul-maravilha, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mais o sul do país, etc., que tem uma economia mais dinâmica, etc. Agora, quando a gente vai para o Nordeste, que é o segundo colégio eleitoral do Brasil, inclusive, a gente vê que ali a questão do Estado ela é muito forte, né? As pessoas são dependentes de programas públicos, elas são dependentes de saúde pública, segurança e educação, né? Como é que balanceia o discurso e com a realidade do Brasil, né? Onde essas regiões, Nordeste e Norte, menos dinâmicas do ponto de vista da economia, dependem mais do Estado, né? Dentro de um discurso liberal. Como é que você balanceia isso? Perfeito. E eu acho que esse ponto que você colocou é muito importante, porque é o seguinte, justamente essa dependência do Estado e esse peso tão grande do Estado é que está impedindo que essas outras regiões consigam produzir, consigam crescer. Quando a gente olha em qualquer lugar do mundo e faz uma correlação entre os países que têm mais liberdade econômica e aqueles que têm melhor qualidade de vida, maior renda per capita, tem uma associação direta. O que acontece no Brasil? O Brasil concentra poder em Brasília, dá, eu diria que, migalhas para os outros e não deixa que a gente cresça. As pessoas do Nordeste gostariam de empreender, gostariam de montar seu negócio, gostariam de poder trabalhar e não conseguem porque o Estado é muito pesado. Então, eu defendo muito a tese de que o Brasil não precisa do Estado porque ele é pobre. Ele é justamente o contrário. Nós, apesar de toda a riqueza natural que nós temos, de um povo empreendedor, de um povo trabalhador, de um povo criativo, a gente não consegue evoluir, não consegue ser um país rico, porque o Estado é muito grande. O Estado leva 5 meses do nosso trabalho, não entrega nada em troca, concentra privilégio. Quer dizer, essa dinâmica que a gente tem que montar. Agora, obviamente, quem está no Estado vai sempre vender a ideia de que não, olha, precisamos ter empresas estatais, precisamos ter o poder todo concentrado em Brasília e não nos estados e municípios, porque atende aos interesses de quem está lá. Então, é importante a gente explicar para a população que se eles tivessem mais liberdade, mais oportunidade, todos eles teriam uma qualidade de vida muito melhor. Essa é a tese que a gente defende e é isso que está provado em todo lugar do mundo. Amoedo, tem um aspecto interessante no partido, no funcionamento do partido, que vocês têm uma mecânica peculiar de funcionamento, né? Que é, ao recrutar filiados e candidatos, vocês fazem uma espécie de processo seletivo, tem entrevistas, tem vídeo, tem teste, etc. Te pergunto, isso funciona num partido? Quer dizer, isso talvez num centro acadêmico, num diretório estudantil, numa ONG, funcione, mas no partido político funciona? Essa lógica um pouco, não sei se dá para chamar de assembleísta, que a gente sempre viu na esquerda, você está aplicando agora? Na verdade, é uma lógica meritocrática. E eu acho que a melhor prova que funciona é que o outro modelo, que é trazer os puxadores de voto e, sem demérito, trazer os tiriricas da vida, trouxeram o Congresso que a gente tem, trouxeram a gestão pública que a gente tem. A meritocracia, a competência, a qualificação foi totalmente deixada de lado. E nós temos grande parte dos representantes que não nos representam, não conseguem implementar o que deveria ser feito na área pública. A gente tem muita ineficiência na área pública. Então, o que a gente pretende no novo? Dar oportunidade a qualquer pessoa ser candidato. Então, não tem forma mais democrática. Ele não precisa ser um puxador de votos, ele não precisa ter um amigo no partido, ele não precisa ter um conhecido. Ele simplesmente, se estiver alinhado com as ideias do novo e quiser se filiar, ele pode ser candidato, pode participar do processo seletivo. E nesse processo, o que você quer validar? Se aquela pessoa está alinhada com seus princípios, se ela tem competência para ir nos representar em Brasília. Porque no dia seguinte, e a gente vê muito isso no processo eleitoral, as pessoas escolhem os candidatos, a grande maioria dos partidos, pensando no desempenho eleitoral dele. Então, o sujeito tem um bom desempenho eleitoral, há 45 dias ele é ótimo. E os outros 4 anos? Que ele vai fazer as leis, que ele vai governar. Você vai aplicar essa lógica para formar teu ministério também? Certo. Por exemplo, você vai chamar os ministros, vai submeter eles a testes, entrevista, vídeo? Certamente a gente vai ver o currículo dessas pessoas, porque a gente não fará indicações políticas. Hoje, olha o cenário... Mas é realista isso, Amoedo? Você tem um ministério totalmente de técnicos no Brasil hoje? Eu acho que é bastante realista. É isso que a população quer. Como é que você governa com o Congresso, por exemplo? Como é que
Eu acho que a gente tem que ter, a gente vai conversar com o Congresso, vai ter a negociação correta de colocar as pautas importantes. Agora, se no primeiro momento a gente achar que tem que colocar, a gente teve um exemplo agora, recentemente, estava vendo aqui, o presidente da Caixa saiu, foi ser ministro da Saúde. Então já é estranho que alguém que tenha competência para ser presidente da instituição financeira também consiga ser ministro da Saúde. Alguma das duas coisas não vai funcionar muito bem. E para, na verdade, substituí-lo como presidente da Caixa, que é uma instituição financeira, o presidente Temer chamou o presidente de um partido político. Então, esse sistema é disfuncional. É esse sistema que está transformando o Brasil num grande pagador de impostos e com serviços de péssima qualidade. Então, a gente tem que mudar isso. A população já está ciente disso. É que a gente ficou refém dessa armadilha. Pois é, mas a gente está refém dessa armadilha, todo mundo concorda com isso, todo mundo critica o tal do presidencialismo de coalizão, mas como é que a gente sai disso, né? Porque todos os ex-presidentes, inclusive a Dilma Rousseff, o próprio Lula, o Fernando Henrique tinha um ministro da Justiça que era o Renan Calheiros. Exato. Exatamente. Não é? Quer dizer, o que todo mundo, alguns julgam de mais moderno, aí aquele governo, Tucano, etc., tinha um ministro da Justiça, Renan Calheiros. O Lula tinha ministros, a Dilma tinha o Edson Lobão. Como é que você governa hoje sem esses partidos, né? Sendo que, para aprovar qualquer mudança constitucional, são 3/5, para aprovar uma lei ordinária, também você precisa de maioria. Quer dizer, como é que se faz? Eu acho que não é tão difícil. Como é que se faz? Primeiro, tem que haver uma disposição das pessoas de quererem isso na prática e não só no discurso. Porque é muito bonito dizer, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou ser liberal, vou reduzir isso, e na verdade quer continuar com os privilégios. Então, meu ponto, todos os partidos, todos os candidatos que estão dizendo que querem melhorar a eficiência do Estado, do governo, a primeira coisa que deveriam fazer é abrir mão de dinheiro público. Então, eles deveriam abrir mão desse dinheiro público para dizer o seguinte, para ser sustentado por quem de fato acredita nas suas ideias. No entanto, nenhum dos candidatos, nenhum dos pré-candidatos está disposto a abrir mão da verba pública para se financiar. Ao contrário, a grande maioria deles vai usar 90% a 95% do dinheiro público. A gente já viu, o PSDB já anunciou que 97% da pré-candidatura do Geraldo Alckmin será com dinheiro do fundo partidário, aquele dinheiro que saiu do nosso bolso sem ninguém nos perguntar se a gente queria fazer isso. Então, a primeira coisa é, de fato, ter vontade. A segunda, o processo começa na eleição. Se você faz coligação com aqueles visando unicamente ser eleito e sem ter nenhum alinhamento de propostas e ideias, você já entra refém desse processo. Então, o que a gente pretende no Novo, que é o que a gente está fazendo? Nós vamos falar aquilo que nós acreditamos. Nós não vamos nos tornar reféns do processo eleitoral para eleger alguém. E vamos transferir essa responsabilidade para o eleitor que vai fazer as escolhas. O eleitor hoje no Brasil está muito mais consciente, está muito mais alerta. Teve a crise política, teve a crise econômica, teve a Lava Jato. Então, hoje, são as pessoas que estão participando, estão vendo como é que o processo faz e, no nosso entender, vão conseguir colocar uma quantidade muito maior de representantes que estão indo lá não para fazer negociação, mas para defender as pautas corretas para o Brasil. Nós não precisamos ficar nessa armadilha. Essa armadilha, na verdade, eu entendo que ela existe porque muita gente gosta desse sistema de privilégios e benefícios. E o eleitor está muito mais ativo na política. A gente tem visto isso, foram para a rua, cobram dos seus deputados, dos seus vereadores, dos seus senadores via e-mail. Então é com isso que a gente vai trabalhar. E principalmente, é uma coisa que infelizmente a gente também não vê nas campanhas eleitorais, durante a campanha, vamos deixar claro o que a gente pretende fazer. Nós do Novo, já dissemos o seguinte, o governo não tem que ser gestor de empresa, nós somos a favor da privatização de todas as empresas. Total. Aí, se a pesquisa está... Caixa, Banco do Brasil. Se por acaso a pesquisa está dizendo que não é isso que o público ainda quer, a grande maioria, nós vamos explicar por que nós achamos que isso é bom para ele. E não mudar a pauta, porque essa pauta não é a pauta que faz sucesso. Como é que vocês vão financiar a campanha? Como é que você vai financiar a sua campanha? Quer dizer, você não vai aceitar dinheiro público, né? Não. Você vai devolver o fundo partidário ou vai recusar, enfim. Como é que você vai financiar? Você mesmo? Basicamente, eu devo fazer uma contribuição, imagina, alguma coisa na ordem de 15%. E o resto a gente vai pedir de doadores. Hoje o Novo tem quase 20 mil filiados, que contribuem com R$ 29,00 por mês. Já tivemos essa experiência na campanha de 2016, essas pessoas foram e durante o período aumentaram um pouco a contribuição, têm interesse no projeto. Eu sempre tenho dito o seguinte, não tem melhor investimento para a pessoa hoje do que investir em política. Por quê? Isso significa uma melhor qualidade de vida para todos nós, a chance de você ter emprego, uma valorização do seu patrimônio, um país mais seguro para os seus filhos e netos
Então, a gente tem que fazer esse investimento. Pode ser a fundo perdido esse investimento aí, né? Mas se não fizer, aí que não tem chance mesmo. Você é favorável à volta do financiamento empresarial? Eu não tenho nada contra o financiamento empresarial, desde que ele tenha limite e tenha na verdade, uma cobrança muito grande se alguma coisa for feita errado. Tem uma punição exemplar nos casos, e a gente deveria também, nos casos onde há um relacionamento maior, ter limitações de fornecimento de alguns doadores para o governo. João, como o Zanini até lembrou aqui, na pesquisa Datafolha você aparece lá com 1% das intenções de voto. A gente tem um centro e mesmo esse espectro mais liberal aí bastante congestionado, né? Com vários candidatos, inclusive vários com o mesmo percentual aí que você. Tirando a sua volição aí da candidatura a presidente, como é que o que o senhor espera ter a partir de 2016 em termos de partido, né? Desculpe, 19. São 360 candidatos, não é isso, que estão sendo lançados para deputado, mas tem algumas expectativas de governo, né? O Bernardino no Rio de Janeiro pode participar. Como é que o Scheckner em São Paulo? O que o senhor espera em 2019 ter aí de consolidação do Partido Novo? Perfeito. A gente vai estar trabalhando duas linhas, né? Dois eixos. Um é, de fato, a consolidação do Novo. O Novo se tornar um partido muito mais conhecido. E isso, na prática, está acontecendo. O processo eleitoral ajuda, toda a exposição de todos esses candidatos ajuda muito a isso. Nós iremos lançar, como você comentou, cerca de 360, ainda está nesse processo final de seleção, mas cerca de 360 candidatos a deputado federal em 18 estados da federação, mais o Distrito Federal. E governadores em 4 estados, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal, e talvez o Rio de Janeiro, se o Bernardinho realmente se decidir a sair candidato pelo governo. Nesses estados a gente também lançará candidatos a deputado estadual, e a nossa expectativa é fazer uma bancada de 35 deputados estaduais, porque nós entendemos aqui no Congresso que a gente tem que mudar esse modelo de Estado que hoje não funciona e fazer várias dessas medidas que nós pensamos, que é um novo pacto federativo com maior poder para os municípios e estados, privatizar as empresas, reduzir a carga tributária e principalmente simplificar. Os impostos no Brasil hoje são uma complexidade enorme, quer dizer, aumentar a oportunidade para as pessoas, melhorar a educação básica. Então, uma série de coisas que dependem de pautas no Congresso. Então, a gente pretende estar atuando aí e sair dessa eleição, no final de 2018, como uma instituição muito mais conhecida e tendo crescido nesse processo. E onde vocês não tiverem candidatos a governador, vocês podem apoiar outros partidos? Podemos, Fábio, mas isso vai ser uma decisão no segundo momento. Vamos avaliar quem serão os candidatos e, assim, sempre dentro da ótica de apoiar aqueles que tenham os mesmos princípios e objetivos do Novo, se existirem, né? Então, a gente vai ter que avaliar em cada região se, de fato, vai haver essa alternativa ou não. A gente está chegando ao final do tempo aqui. Queria que você comentasse um pouco em relação às manifestações, né, que o Brasil tem visto aí desde 2013 para cá. Como é que você enxerga esse caldo aí geral, né? E agora temos aí o processo eleitoral com vários políticos tradicionais na frente do processo, né? Você acha que aquilo não vai dar naquilo? Quer dizer, não deu em nada? Onde é que vai desembocar isso, na opinião de vocês que estão aí agora apresentando o que seria o Novo, né? Exato. Eu, primeiro, acho que as manifestações foram muito positivas. Óbvio que em algumas delas pode ter havido excesso outro, mas no geral foram muito positivas porque mostrou que a população está engajada, participou, começou a ser muito mais ativa na política. A Lava Jato tem feito um bom trabalho e eu acho que está acabando com aquela ideia também de que se protege um partido e não se protege o outro. Ontem a condenação a abertura do caso do Aécio foi muito bom, também mostrou que não é só o PT, tem o PSDB também, quer dizer, é bom que a gente tenha uma justiça igual para todos. O que a gente gostaria que acontecesse de fato era o fim do foro privilegiado. Só para lembrar, são mais de 45 mil pessoas no Brasil com foro privilegiado. Quando a gente compara com outros países, os Estados Unidos não tem ninguém com foro privilegiado, a Alemanha tem uma pessoa e a China tem menos de 3 mil. Então, a gente gostaria que todos fossem iguais perante a lei e acabar com o foro privilegiado para que esse processo fosse mais rápido. Mas eu acho que é um processo irreversível, tanto a justiça para todos, quanto a participação, a conscientização maior das pessoas na política. Então, foi bom esse processo, fiquei feliz. Fiquei feliz também do Lula ter sido condenado, ter sido preso.
Infelizmente, o que eu lamento é que um presidente da República que se disse durante muito tempo que estaria ali protegendo os mais pobres, tenha feito tantas coisas erradas, recebendo propina para se beneficiar. Então a gente tem que acabar com essa impunidade, tem que trazer outro país, tem que trazer gente honesta, outros critérios, realmente dar o exemplo para a sociedade. Vou fazer uma pergunta final só. Você se define como um liberal, mas você se define como um libertário também? E quando eu falo libertário, eu estou me espelhando nos Estados Unidos, em que esse movimento libertário é muito forte. Lá os libertários, por exemplo, defendem até a extinção do Banco Central, né? Você chega nesse ponto aqui? Não, Fábio, eu defendo a independência do Banco Central. A gente quer trabalhar com a máquina pública bem menos enxuta, até só para dar um exemplo, nós estamos trabalhando com a ideia de provavelmente ter somente 10 ministérios, reduzir bastante a quantidade de secretarias, ter uma administração mais enxuta, devolver poder para as pessoas terem mais autonomia, o Estado focar nas áreas essenciais, sair da gestão de empresas que ele não deveria estar, focar na educação básica, permitir que as pessoas tenham mais oportunidades, quer dizer, é isso que a gente precisa. E, de novo, começar dando exemplo dentro de casa. Acho que qualquer político que, de fato, quer fazer uma política nova, tem que começar dando exemplo dentro de casa, cortando privilégios, cortando benefício, acabando com o foro privilegiado, acabando com a aposentadoria depois que sair do mandato. Uma série de benefícios que não faz o menor sentido existir e a população que está pagando essa conta. 10 ministérios sobraria o quê? Sobraria Itamaraty, os de Estado ali? Talvez saúde e educação? Enfim. Saúde, educação, a gente está detalhando, mas saúde, educação, infraestrutura, agricultura e meio ambiente, obviamente, né? Economia ou fazenda, relações internacionais, segurança, defesa, justiça. Então, dá para fazer. A gente tem um ministério inchado que foi a lógica, de novo, de colocar vários políticos e conseguir atender a quantidade enorme de partidos. Então, a gente tem que reverter essa lógica. Se a gente não reverter essa lógica, por isso que eu tenho dito que é importante não só o nome, mas as práticas, e saber de fato se esses partidos que estão lá hoje no poder estão dispostos a mudar isso, porque senão o que nós teremos, infelizmente, serão reformas única e exclusivamente para que esse modelo atual não entre em colapso. Mas a gente precisa ter reformas que, de fato, façam que o Brasil se transforme numa nação próspera, para que as pessoas possam sair da miséria. A ideia sempre do Novo, quando a gente montou, foi ajudar os mais pobres. As pessoas que já têm dinheiro não tem problema, o que a gente precisa ajudar os mais pobres. E esse modelo de Estado, infelizmente, deixa sempre a conta para o mais pobre. Muito bem, João, quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer aqui ao Zanini e agradecer aos que nos assistiram até agora. Obrigado e até uma próxima.